E agora, palavra do Alexandre. Jesus te abençoe, Alexandre. Obrigado. Olá a todos. Espero que estejam todos bem. Voltamos mais uma vez, né? Depois de pular uma semana, né? Mas é muito bom estar aqui de novo, juntos, podendo estudar um pouquinho mais, podendo buscar compreender um pouquinho mais, né? Desse evangelho que sempre será a luz do mundo, que guiará as nações. Antes, as nações eram guiadas pela força. Hoje é pela inteligência. É a inteligência que vai, com o tempo, moldar tudo e transformar tudo para o segmento como deve ser, para o progresso que deve se seguir. E nós estamos então ainda no primeiro capítulo, né? E nós estamos no item A Era Nova, Instrução dos Espíritos. E eu vou pular os dois primeiros parágrafos, eu vou direto no terceiro. Perdão, eu vou direto no quarto. Ó, o Cristo foi o iniciador da moral mais pura e mais sublime, a moral evangélico-cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os seres humanos e torná-los irmãos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar entre todos os seres uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que deve transformar a terra e dela fazer uma morada para os espíritos superiores àqueles que a habitam hoje. É a lei do progresso, a qual a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca da qual Deus se serve para fazer avançar a humanidade. E se todos nós, mesmo se não estivéssemos na doutrina espírita e nós fôssemos simplesmente observar a história, nós iríamos então observar que esse progresso está acontecendo e que antes, então, lá atrás, quando Cristo adverte Simão Pedro e diz para ele assim: cuidado, Simão, aquele que ferir pela espada será ferido. Se o Cristo estivesse hoje conosco, ele diria assim: cuidado, aquele que ferir verbalmente será ferido. Por quê? Porque antes era pela força, era pela espada, era pelo poder temporal que as pessoas tinham, e hoje nós podemos observar que nós estamos em um meio tecnológico. E é a inteligência que faz girar esse meio tecnológico. Não adianta o ser vir com a força. Hoje ela não é de nada. Mas a inteligência hoje é tudo. E a partir do momento é o que o Evangelho vem nos dizer. Nós estamos em uma nova era, uma era de transformação. E muitos que estão observando só por fora veem uma transformação tecnológica. Mas aqueles que já estão conseguindo ver com o coração e com o espírito, estão vendo uma transformação espiritual, uma transformação moral, que é natural que seja assim. Porque a primeira consciência que nós temos é da nossa existência, depois que nós passamos dos mundos primitivos. Chegamos então em mundos de provas e expiações. Aí nós começamos a ter consciência e vai acordando em nós o livre-arbítrio, porque nós vamos observando o meio, nós vamos observando que nós conseguimos interagir com o meio, mas essa consciência inicial é uma consciência material ainda, não é? Então não é nada, digamos assim, tão renovador, mas já é o início. Mas então agora, essa nova era é completamente diferente. Porque agora é o Espírito que está gritando dentro da gente. É ele que vem agora buscar o despertar. Aquele despertar que começa primeiro nos conflitos. Quais são esses conflitos? A humanidade inteira, no momento, está perturbada nas suas depressões, nos seus sofrimentos, nas suas melancolias. Então, é essa a transição. Começa assim. E, normalmente, para alcançar um outro processo, vem então o quê? Aquelas
Já observaram os remédios que quando a gente toma por uma determinada coisa, mas ele vem nos dizer assim, tem um efeito colateral, né? A mesma coisa, nós estamos passando pelos efeitos colaterais da nova era. Toda essa perturbação que nós estamos tendo, toda essa impaciência que nós estamos vendo, pessoas com depressão, desgostosas da vida, melancólicas, isso tudo faz parte da transformação. Porque ali o que está acontecendo? É o espírito que está se remoendo dentro do corpo físico. Ele quer mudar, mas acontece que as suas más inclinações ainda estão segurando, mas ele quer o despertar. E é por isso então que está acontecendo essa briga com nós mesmos, conosco mesmos. Mas isso é uma coisa boa. Por quê? Porque Emmanuel vem nos dizer que nós temos de partir para o bom combate. Só que esse bom combate não é contra o nosso semelhante, é contra nós mesmos. É contra a nossa própria ignorância, contra as nossas próprias imperfeições, contra o nosso jeito de ser, que ainda está muito materialista, que ainda está muito egoísta e de forma orgulhosa e arrogante ainda. Então, o que acontece? Nós precisamos ter essa briga interior para alcançar a transformação. Se nós formos observar, muitos filmes psicológicos começam assim. Vocês já viram aqueles filmes de super-heróis? Nos quais, então, começa aparentemente tranquilo o filme, mas aí então vem, né, o inimigo, o antagonista, e ele provoca toda uma situação, e aí então o herói bate de frente com ele, mas aí o herói tem as suas dificuldades, aí vem os seus conflitos pessoais, os seus conflitos no mundo, os seus conflitos com o inimigo, e ele precisa então vencer tudo isso. E na maior parte das vezes ele vence esses conflitos pessoais consigo mesmo no final do filme, onde ele consegue derrotar então o inimigo. E nós também, nós vamos derrotar esse inimigo, entre aspas, né? A nossa ignorância vai ser vencido, sim. Por quê? Porque a espiritualidade, ela está ditando todos os passos do mundo. É só nós vermos em vários livros que nós temos de Chico Xavier, Evolução em Dois Mundos. Nós vemos lá também Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Às vezes eu troco as palavras, mas eu acredito que é isso mesmo, né? E O Espírito da Verdade, O Livro da Esperança, obras de André Luiz, tudo então, eles vêm nos trazer esses passos. Que primeiro vem todos esses conflitos, mas no final o Espírito vence, levando mais ou menos tempo, às vezes estacionando sim. Porque é necessário uma parada de vez em quando. Nós não somos assim máquinas espirituais de conseguir ir enfrentando tudo no peito e vencendo, não. Se a gente for fazer isso, a gente cai. E muitos espíritos super inteligentes de capela e aqui na Terra, nós vimos que quando eles tentaram bater de frente com a força, eles caíram. Tá? Nós temos vários exemplos aí. E aí, vamos lá agora no próximo parágrafo, que um completa o outro. São chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para cumprir os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade percorreram e que delas eram precursoras. Mas não é preciso crer que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Mas olha só, essas lutas agora não são mais aquelas lutas de espadas de antigamente. Mas essas lutas agora serão intelectuais. Não, as lutas têm a sua necessidade para atingir a maturidade de abalos e de discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez fixada a atenção, a beleza e a santidade da moral impressionarão os espíritos, e eles se interessarão por uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e lhes abre as portas da felicidade eterna. Vamos observar como que nós estamos observando hoje, nos momentos atuais, em nossas famílias, nas redes sociais, né? Nos conflitos entre governantes e governados. Não estamos vendo embates tecnológicos, embates intelectuais?
Não são as lutas que nós estamos vendo agora. Se fosse antes, como que seria? Espada, não é? O mais forte, então, utilizando a espada, não é? Provavelmente, então, venceria em cima do mais fraco. Hoje nós estamos vendo os embates intelectuais o tempo inteiro no Facebook. O tempo inteiro as pessoas colocam as suas mensagens, vem pessoas que trazem opiniões contrárias, vem pessoas que trazem opiniões a favor, a pessoa que colocou a postagem interage também. Então, vem as massas de ódio, mas também vem as que vão apaziguando. Olha só, e aí na televisão a gente vê a mesma coisa, no rádio a gente vê a mesma coisa, né? Nas ruas, nas nossas famílias a gente vê a mesma coisa. Antes, até mesmo, por exemplo, com os nossos filhos, como que funcionavam? É engraçado eu falar nossos filhos, sendo que eu nunca tive filhos, mas tudo bem, né? Com os filhos, como que os pais faziam, né? Não era, não batiam nos filhos? Não era a força que reinava ali? Não tinha diálogo com os filhos, tá? Hoje isso não tem mais. Como que precisa hoje, então, com os filhos? Diálogo, não é? Diálogos o tempo inteiro. Embates intelectuais. Olha só que legal. Então, sim, nós estamos em uma nova era que está buscando transformar tudo ao nosso redor. Agora, então, aquele mais franzino, mas se ele for inteligente, ele pode dominar toda uma nação, como nós estamos vendo aí atualmente, né? Mas vamos observar o seguinte: a legislação humana, ela está mudando, devagar, mas está mudando. Está lá na Lei do Progresso, no Livro dos Espíritos. Conforme ela vai mudando, nós vamos conseguindo alavancar o progresso moral. Mas ela só está acontecendo, só estamos vendo esses embates, a luta agora, de repente, contra a corrupção se tornou enorme, como nós estamos vendo, né? Antes era a coisa mais natural do mundo. Antes as pessoas falavam assim, não, tá roubando não tem problema, mas está fazendo é o que importa. Hoje não. Hoje então se fala de corrupção, todos então ficam assombrados e dizem assim, não pode ser assim, alguma coisa tem de mudar. Então as pessoas estão querendo mudanças, e isso é bom, tá? E como o Evangelho vem nos dizer, o Espiritismo, a doutrina espírita, e também ela em outras doutrinas, porque ela também está disfarçada nas outras doutrinas, ela também está agindo no mundo inteiro. Consequentemente, ela está conseguindo essa transformação. Consequentemente, nós vamos sim, só que sempre, né, nós precisamos de uma mão da espiritualidade trazendo algo que muitas vezes não nos agrada, mas é preciso. Mas vem então condizer com o Evangelho. Temos de suportar uns aos outros em todos os momentos da humanidade e também as inclemências da natureza, sem dizer que muitas vezes somos nós mesmos os artífices que provocam a natureza contra nós, né? Então isso vai mudando tudo. Antigamente, então, ou melhor, até pouco tempo, né, nós então comíamos tudo quanto é tipo de animal. Hoje a coisa está mudando. Tá? Lá na China antes, os animais eles ficavam assim à luz do dia. Tá? Como na feira fica aqui hoje, os cachorros ficavam lá para vender como se fosse carne de açougue. Dessa maneira. Agora está mudando tudo. Porque nós estamos vendo que isso acarreta prejuízos para toda a humanidade. E foi daí, principalmente, sim, que veio os males pelos quais nós estamos passando hoje. Então é preciso que nós aguentemos pelo que nós estamos passando, e eu acredito que ainda tem muita coisa por aí. Tá? Mas o que importa para nós que estamos abraçando a espiritualidade? Acreditar em Deus. Como diz o Cristo, credes em Deus, porém credes também em mim. Acreditar no Cristo, nosso modelo e guia da humanidade, e buscar a todo custo a nossa transformação moral, independente do momento, independente das dificuldades. Nós precisamos fazer isso, junto com as nossas famílias, junto com os nossos amigos, junto com os nossos colegas de trabalho e principalmente junto com toda a comunidade na qual nós estamos inseridos. Porque a evolução individual acontecerá,
mas a partir do momento que o indivíduo se misture no coletivo. A partir do momento que ele compartilhe experiências e que ele aceite também as experiências do meio. Eu separei um texto do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier e Emmanuel, que eu busquei casar com o nosso estudo de hoje. Frutos. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus. O mundo atual, em suas elevadas características de inteligência, reclama frutos para examinar as sementes dos princípios. Olha só, é o que o Evangelho está dizendo e o que eu estou tentando explicar. Que a partir do momento que agora é o intelecto que está agindo e não mais o mais forte fisicamente falando, então o que o mundo exige de nós agora? Princípios. Ele necessita de transformações. Ele não pode ser o mesmo mais. Ele precisa de modificações. E modificações para melhor. Não digo materialmente falando, não digo prosperidade material, mas prosperidade moral. O cristão, em razão disso, necessita aprender com a boa árvore, que recebe os elementos da providência divina, através da seiva, e converte-os em utilidades para as criaturas. Convém o esforço de autoanálise, a fim de identificarmos a qualidade das próprias ações. Aqui ele está pedindo: conhece a ti mesmo, observa a ti mesmo, busca a tua transformação moral, busca domar as suas más inclinações. Muitas palavras sonoras proporcionam simplesmente a impressão daquela figueira condenada. Todo mundo lembra, né, da passagem da figueira, na qual o Cristo, passando com seus discípulos, ele viu uma figueira e, chegando até ela, não tinha frutos. Então ele diz assim, que ninguém mais coma frutos de ti. Né? Ele falou assim para a figueira na frente dos discípulos. E no dia seguinte, no retorno, os discípulos então observam aquela figueira e ela havia secado. Né? E aí então o Cristo diz para eles assim: olha, se não tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, não conseguireis mover as montanhas de suas dificuldades daqui para ali. Quer dizer, não conseguireis frutos, não conseguireis progresso. É indispensável conhecermos os frutos de nossa vida, de modo a saber se beneficiam os nossos irmãos. É preciso que nós entendamos, porque muitos de nós estamos em uma ilusão. Acreditamos estar corretos. E muitos acreditam estar livres, não é? E aí então eu já ouvi pessoas dizendo assim: não, mas eu sou livre. Será? E aí então nós observamos, tem um filme que eu sempre lembro dele, no qual Maria de Magdala estava lá, uma mulher bonita, né? Vendo então Cristo passar com seus discípulos depois que ele havia falado para as multidões. E ela estava maravilhada, mas ainda não conseguia se aproximar. E o Cristo então chama ela e diz assim para ela: se quereis ser livres, siga-me. E ela diz assim: mas eu sou livre. Aí ele repete para ela: não, você não é livre. Você acha que é livre. E assim muitos de nós também estamos na ilusão de que achamos que somos livres, de que estamos certos em nossas vidas, mas é preciso fazer uma reflexão. É preciso olhar para nós mesmos, nos colocar no lugar do outro, para então só percebermos que realmente não estamos livres devido à ilusão na qual estamos nos prendendo. A vida terrestre representa oportunidade vastíssima, cheia de portas e horizontes para a eterna luz. Em seus círculos, pode o ser humano receber diariamente a seiva do alto, transformando-a em frutos de natureza divina.
Quer dizer, através das nossas orações, nós buscamos a espiritualidade, nós pedimos força, nós pedimos compreensão perante as nossas dificuldades e nós pedimos também para que Deus nos direcione, para que consigamos paciência e resignação. Então, olha só, o tempo inteiro nós temos essa força do nosso lado, desde que saibamos usá-la. Nós temos a nossa família espiritual que está por nós, que nos abraça, que nos ajuda e que nos intui. Nós temos os nossos anjos da guarda que também estão por nós, que gritam em nossos ouvidos. Então nós temos tudo para nos ajudar, para nos favorecer. Os universitários estão a qualquer momento para nos atender e sem limites. Indiscutivelmente, a atualidade reclama ensinamentos edificantes, mas nada compreenderá sem demonstrações práticas, mesmo porque, desde a antiguidade, considera a sabedoria que a realização mais difícil do ser humano na esfera carnal é viver e morrer fiel ao supremo bem. É a pura verdade. Nós ainda temos tanto medo da morte, né? Nós queremos vida, essa vida efêmera, essa vida na qual nós queremos abusar dos bens terrenos, e aquele que não vive os prazeres da terra diz que não está vivendo. Mas ele não compreende ainda o que é viver de verdade. Ele não compreende que estar pelos outros, que auxiliar a humanidade de qualquer forma que nós pudermos, isso que é viver. Aqueles que compreenderam isso, que passaram por essa terra e que nós temos muitos registros, eles foram felizes. Eles podem não ter usufruído de todos os prazeres da carne como muitos de nós usufruímos, mas eles não sentiram falta disso. Por quê? Porque eles sabiam aonde estavam a verdadeira felicidade. Eles exemplificavam os passos do Cristo à sua maneira. Então sim, a era atual pede mudanças. Que nós possamos entender isso, que nós possamos abraçar isso e compreender que não existe outra luz para nos guiar, senão o Evangelho, senão o caminho, a verdade e a vida, na qual ele vem nos dizer: eu vim para transformar todas as coisas. Pegue a tua cruz e me siga, porque comigo o fardo é mais leve. Eu espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho sobre do que fala esse item, a nova era, e eu gostaria de mais uma vez agradecer por estarmos juntos aqui, né? E eu deixo um abraço para todos. Fiquem com Deus.